E o assunto de hoje é DAO, uma classe de utilidades. Beleza, galera, isso mesmo. A gente hoje vai criar uma classe de utilidade, tá? Para fazer as conexões no nosso banco de dados, melhor dizendo, e para fazer aí os retornos que a gente precisa de alguns objetos, de algumas coisas, beleza? Então, agora que a gente já tem o nosso banco criado ali com as tabelas, a gente já vai começar então a preparar a nossa aplicação para que a gente possa começar a ter acesso aos dados e trabalhar as consultas, os inserts que são necessários, né? Updates e assim por diante, beleza? Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa o like, fortalece a nossa viagem, vamos aumentar o número de inscritos. Vamos, pessoal, em busca da marca dos 500 inscritos. É um prazer estar aqui com vocês e vocês já sabem, feito com muito carinho, com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muito zelo, beleza? Então, compartilhe e vamos ajudar mais pessoas na nossa viagem aí na internet, ok? Vamos lá. O que a gente tem aqui hoje, pessoal? Eu criei aqui no nosso projeto. Primeiro, não se assustem, beleza? Porque de fato a gente vai ter aqui. Deixa eu até aumentar um pouco aqui para facilitar, para vocês poderem enxergar, tá? Melhor, eu vou colocar aqui 120 como de costume. Aí, beleza, agora sim. Então, eu criei aqui no nosso projeto. Primeiro, né, como eu dizia, não se assustem, porque a gente tem aqui uma classe com vários erros, tá? E isso é proposital, porque a gente vai começar a fazer essa correção aqui com vocês em tempo aqui de execução, beleza? Então, vamos aos poucos, a gente vai aqui em tempo de execução, né, no nosso projeto, durante o nosso vídeo, a gente vai falando aqui, vai mostrando para vocês como que vai ser essa classe, beleza? Então, eu criei aqui no projeto, vou no Solution Explorer, criei aqui mais uma pasta, eu criei uma pasta chamada úteis, e dentro dessa pasta úteis, eu coloquei a classe DAO, beleza? Essa pasta úteis aqui, né, ou utilitários, depois a gente pode até, acho que eu vou até renomear ela para utilitários aqui, de uma vez, tá? Vou renomear para utilitários aqui de uma vez, para a gente poder, então, concentrar aqui tudo que for usado, né, de maneira geral no nosso projeto, tá? Tudo que for de apoio, tudo que for usado de maneira geral aí no projeto, a gente ter aqui então essa classe úteis aqui para facilitar, para ajudar para a gente, beleza? Bom, então galera, é o seguinte, na verdade não é a classe, né? Na verdade é uma pasta chamada úteis, onde a gente vai concentrar tudo que for de apoio para o nosso projeto, tá? Bom, seguinte, então essa classe aqui, o que essa classe vai representar para a gente, tá? Primeira coisa, ela tem o objetivo, tá? Estou consertando aqui, ela tem o objetivo de ter aqui os métodos que vão ser responsáveis por conectar ao banco, tá? E pelos retornos que nós vamos ter aqui, né, execuções de comandos e retornos, beleza? Então o que a gente tem aqui já para explicar para vocês? Primeiramente, tem nessa classe. Aqui eu tenho um método chamado DAO, tá? Depois eu posso até mudar esse método, o nome desse método. Aliás, vamos mudar aqui de uma vez. Vou mudar para conectar, tá? Vou mudar para conectar, para a gente já ficar com o nome aqui, um nome diferente, né? Para a gente ter. Tá? Esse cara vai ser um void, né? Ele vai simplesmente conectar,
tá? Aqui eu vou já fazer algumas alterações aqui com a ajuda do GitHub Copilot, beleza? A gente vai então fazer algumas coisas por aqui, tá? Bom, seguinte, essa classe então, como eu disse, ela vai ter os métodos aqui de conexão, de retorno, execução de comandos, etc. Então, tudo que for para executar no banco vai passar por essa classe, beleza? Então, olha só, o que eu tenho aqui, tá? Eu coloquei aqui em cima, ó, using system.data, using mysql.data mysql client e using system.configuration, tá bom? Então aqui a gente tem esses métodos aqui, essas bibliotecas aqui que a gente pode utilizar. Com essa modificação que eu fiz agora com o nome do método, o que foi que o GitHub fez aqui para a gente no apoio aqui, né, do código? Ele criou uma constante privada, né, criou uma variável privada, melhor dizendo, MySQL Connection, tá? E aqui, ó, criou um private string, connection string, que vai puxar do nosso Configuration Manager a nossa conexão, né, que nós colocamos aqui no nosso web config, beleza? Que é a nossa conexão que está aqui com o web config que a gente vai utilizar, né? Aqui, ó, tá aqui o banco de dados, o usuário e a senha. A senha, é claro, ainda não foi colocada aqui definitivamente, mas a ideia é essa, tá, pessoal? Que a gente vai seguir aqui. Beleza. Depois disso, então, nós criei aqui agora, nesse momento com vocês, o método conectar. Esse cara vai ser responsável por conectar no banco, né? Ó, connection igual a new MySQL connection, através da connection string, e vai abrir o banco para trabalhar. Beleza? Outro método que a gente tem aqui é um método que eu chamei de HatchDataTable, tá? Melhor dizendo, vou até mudar aqui os nomes, ó. Estou aproveitando para fazer aqui em tempo do vídeo aqui com vocês, tá? Para vocês poderem entender o motivo dessa classe aqui. Ó, public data table retorna data table, tá? Então vamos lá. O que esse método aqui vai fazer? Beleza? O que esse método está fazendo aqui, pessoal? Seguinte, eu tenho um objeto DT do tipo DataTable, estou instanciando ele aqui. Pego o MySQL, observa que o parâmetro desse método aqui é uma string que eu estou chamando de SQL, ok? Vou pegar o MySQL Command, que é um outro objeto, uma classe MySQL Command, CMD é igual a new MySQL Command. Aí eu vou passar a minha string para ele, tá? A minha string SQL e a connection, que já vai estar aqui então aberta, né? Que é a mesma connection aqui de cima, beleza? Depois que eu tiver esse comando, ó, então vou ter um comando aqui, se é de retorno, provavelmente um select, né? E a minha conexão. Então, depois disso, eu vou converter o comando SQL em um data adapter, beleza? Então, lá, ó, MySQL data adapter, DA é igual a new MySQL data adapter, através do CMD, que é o command que eu passei. E aqui, da.fill dt, para ele fazer a ligação, né, do nosso data adapter com o data table. E aí, para ele fazer a ligação do nosso data adapter através do data table que foi passado como parâmetro. E aqui eu retorno então o data table conforme a gente precisa, tá? Primeiro método seria esse aqui, ó. Mesma coisa, eu criei um segundo método aqui, tá? Poderia ter feito uma sobrecarga aqui, mas eu criei um método passando um outro parâmetro
que agora é o seguinte, agora ele está como command, ó, MySQL command, beleza? Então o que acontece? Eu não estou passando aqui uma string, eu estou passando um comando para ele, tá bom? Vou passando um comando para ele aqui, tá? Então vai ser a mesma estrutura. Vocês estão vendo aqui que não tem diferença, né, entre um método e outro, apenas o fato de que esse carinha aqui é direto um comando, tá? Então eu vou colocar aqui também, só para ficar mais claro, para ficar mais evidente, retorna data table, beleza? Isso também vai ser um retorno, olha só. Ele vai retornar um DT, tá? Aqui eu vou ter um void que é o executar comando SQL, tá? O que esse executar comando SQL vai fazer para a gente aqui? Veja que eu passo aqui um SQL, né, um string, como parâmetro. E aí ele vai executar mais ou menos parecido com o que está acontecendo lá em cima. Ó, vou instanciar o objeto CMD, vou passar aqui o meu comando e passar a connection. Só que aqui, ó, eu vou dar um cmd.execute non-query. Esse cara, ele é usado geralmente para a gente fazer o quê? Insert, update, tá? Delete. Então, a diferença, né, desse cara é que ele vai executar esses comandos e não comandos de recuperação, como SQL, por exemplo. Tá bom? Então, aqui esses métodos aqui. E aqui eu tenho um public long executar comando retorno id, um string SQL também. Enquanto var, né, using var cmd, new mysql vai conectar, cmd.execute non-query, e ele vai retornar o último ID inserido, tá? Convertendo ele para long. Se ele for o long, né, se ele for um cara de maior alcance, eu vou converter ele para long aqui, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui também com esses comandos, beleza? Então, vocês já viram que essa classe vai ser uma classe que a gente vai, de fato, utilizar para fazer tudo que for relativo ao banco de dados, né? Toda vez que a gente for acessar o banco de alguma forma, a gente vai ter essa classe como classe de apoio, como classe que vai nos ajudar aí nesse trabalho, tá? Então, muito simples aqui, só para vocês entenderem. Fiz aqui algumas alterações, tá? Já vou resolver aqui um problema que a gente tem, ó. Ele não está reconhecendo o using do MySQL Data, né? MySQL.data MySQL Client. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqui então, utilizando o próprio Visual Studio, né? Como a gente tem costume de fazer. E vou fazer aqui uma correção, olha lá. Vou instalar o pacote, beleza? Como que eu vou instalar esse pacote? Eu vou usar o Package Manager, como a gente já usou algumas vezes aqui no canal, beleza? E detalhe, pessoal, não sei se foi perceptível, eu estou utilizando agora o Visual Studio 2026, tá? Então, por isso que essa interface está um pouco diferente aí, mas só para vocês saberem. Então, eu vou clicar aqui, ó, no Install. E aqui, então, eu preciso instalar quem? MySQL.data, beleza? Vou selecionar esse cara e vou instalar esse pacote aqui que é necessário para a gente, tá? Vai fazer a instalação, vou dar um apply aqui, vou aceitar, né? Porque senão a gente não consegue instalar. E aqui ele já me falou, ó, aqui a versão que está instalada, bonitinho, parará. Vou fechar esse carinha aqui agora, ó. E aqui a gente já tem então várias correções, tá vendo? Ó? O pacote está instalado. A gente tem várias correções relativas. Tudo que era MySQL Connection aqui, ó, foi corrigido, tá? Aqui, ó, tudo que era MySQL Connection foi corrigido. A gente tem então somente um erro agora aqui, que é
Configuration Manager, e olha só, o próprio GitHub Copilot me sugerindo aqui, né? Que antes era úteis, agora é utilitários. Então vou dar um tab aqui para a gente poder aceitar essa alteração também, ó. Então é o que eu falo com vocês, o que eu tenho falado aqui no canal, né? A IA, ela veio para nos apoiar nesse sentido. A gente está aqui utilizando, né? Olha só como é que a gente ganha né, o trabalho aqui. Durante o próprio vídeo a gente está conseguindo fazer aqui muito rápido as alterações, tá? Sem contar que você pode, né? Eu poderia, se eu quisesse, acionar ele aqui ao lado, né? Então tem a playlist ali de IA no canal. Se eu quisesse então acioná-lo aqui ao lado, eu poderia perfeitamente sem problema algum. Beleza? Bom, ficou um errinho aqui então, que é o Configuration Manager, tá? Ele está dando um errinho do Configuration Manager aqui. Eu vou ver o que ele vai fazer. Ó, System Configuration Manager. Esse cara está dando. Eu vou fazer essa correção aqui, ó. Pronto. Tá aí, ó. Fiz a correção. Agora sim ele consegue entender, né, a nossa connection string, tá? E veja que nessa correção aqui ele até nem utilizou o using, beleza? Ele já fez aqui, ó. Já colocou aqui system.configuration manager, né? Então ele nem utilizou isso aqui. Se eu quiser tirar aqui, ó, eu posso tirar também sem problema algum. Vou fazer isso aqui. Vocês vão ver que não teve prejuízo algum aqui na classe, não tem erro nenhum, beleza? Então a nossa classe de apoio, a DAO, ela já está pronta para a gente utilizar quando necessário, beleza? Só para a gente ter uma ideia de que não tivemos nenhum problema, tá? Eu vou compilar esse cara aqui, ó, Ctrl Shift B, vou compilar e a gente vai ver aqui embaixo, né? Se vai ter algum erro, se não vai ter, não vai ocorrer. Olha lá, ó, compilou com sucesso, beleza? Não teve problema algum. Se a gente quiser ir um pouco mais além aqui, nós podemos também vir na própria solution aqui e podemos dar um rebuild na solution como um todo, olha aí, sem problema algum também, beleza? Então toda essa alteração que a gente fez aqui foi aceita, né? A classe está prontinha para a gente utilizar. E aí sim, pessoal, agora com o nosso banco pronto, com essa classe de apoio, a gente pode então, no próximo vídeo, na próxima aula, criar dentro de cada módulo o acesso a dados, né? Os comandos de insert, os comandos de update, os comandos select, que são exatamente que vão ser utilizados aqui, beleza? Claro, então, que a nossa classe DAO será utilizada como referência ou como herança, né? A gente vai ver como fazer isso. Beleza, galera? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos e até lá!